Algo apareceu no céu e caiu no chão. Diante de várias testemunhas oculares, um objeto em chamas se espatifa no chão. Era redondo com chamas na parte da frente. A mais de 3.000 quilômetros dali, dá-se outro estranho impacto. Ele disse, ninguém pode passar por aqui. A tecnologia revela pistas de um dos locais. Não é natural. Decididamente não é. Enquanto há relatos de agentes presentes no outro. Trabalham para um órgão de que nunca ouvi falar. Quem ou o que está caindo nessas localidades? Você diria que algo estava controlando o objeto? Tinha de estar. E o que nosso governo sabe a respeito? Não sei como os militares poderiam encobrir. Este é o caso número 65303. Quedas intrigantes. Queriam o objeto de volta. Caçadores de OVNIs. Olhei para cima e vi um objeto muito luminoso indo para o sul. 14 de maio de 2008, Needles, Califórnia. Na escuridão da madrugada, perto das 3 da manhã, um pescador disse ter visto algo de que não se esquecerá. Uma bola de fogo cor turquesa repentinamente iluminou o rio Colorado e, segundos depois, caiu no deserto. Inicialmente, pensaram que fosse um meteoro, mas isso não explica a luz estranha. Mas o incidente não terminou. Em minutos, 5 helicópteros sem matrícula chegam ao local. Não são helicópteros comuns, mas helicópteros militares de 2 rotores, e um deles leva uma grande grua aérea. Logo depois, a armada se vai e está carregando algo. O objeto, segundo testemunhas, tem cerca de 10 metros de comprimento e sua forma lembra a de um caminhão-tanque. E tem mais. Ainda está em chamas, com um brilho cor de turquesa. Há uma coincidência de testemunhos no que se refere à presença militar, como apareceram e removeram algo ou limparam a área. Os militares se movem muito, se movem depressa, os helicópteros chegam e levam o que quer que tenha caído. Ainda se investiga Needles. Não sabemos exatamente onde se deu a queda, mas sabemos que houve uma queda e vamos tentar achar o local para ver o que houve. A busca em Needles começa com várias pistas. Alguns dizem que a prova da queda de um objeto está em meio à densa vegetação do semiárido. O Dr. Ted Eckworth vai tentar localizar o ponto da queda. Se algum veículo caiu no local, deve ter deixado evidências físicas, evidências científicas irrefutáveis. Pat Usker vai descer o rio em busca do local da queda. Como investigador de OVNIs, esta é a minha chance de examinar o solo e achar algumas respostas. E Bill Burns vai ver testemunhas oculares que viram o evento acontecer. Vamos descobrir por que os militares vieram e negaram qualquer evento. A investigação começa na rádio KTOX de Needles, onde Bill e Pat estão com o dono, David Hayes. Nós estamos aqui no estúdio tentando entender o que aconteceu. 14 de maio. 14 de maio. Aqui no estúdio estão Bill e Pat, que são pesquisadores. Se alguém tiver alguma informação sobre o incidente da manhã de 14 de maio... Segundo Hayes, na manhã seguinte à da suposta queda do OVNI, os ouvintes começaram a chamar. E as ligações continuam. Vamos atender a uma ligação. Você está ao vivo no 1340. Descia muito rápido, mas com um certo ângulo. Pôde notar a forma do objeto? Sim, parecia um grande meteorito de onde eu estava. Por isso, esperei ouvir uma explosão quando bateu. Muito bem, muito bem. Alguns descreveram o objeto como um meteorito, mas mudaram de opinião depois do que aconteceu.
Eu acho que alguma coisa caiu do céu e foi recuperada, mas eu não faço ideia do que fosse. Vieram recuperar a coisa bem depressa. A propósito, foi rápido mesmo? Eles vieram, acho que em 20 minutos. Já estavam rastreando para ser tão rápido. Eu acho que deviam estar. Não acho que chegariam tão rápido ao local se não estivessem sabendo que o objeto estava caindo. Mas poucos dizem ter visto a queda em si, ou então têm medo de admiti-la por causa dos militares. Eu vi alguns veículos saírem da estrada e um deles era muito esquisito, com antenas e cúpulas na traseira. A placa dianteira era do governo americano e das janelas escurecidas, um homem não parava de olhar para mim. Reyes disse que viu os mesmos veículos depois, observando a estação de rádio. Eu estava estacionado a cerca de 100 metros da estação. E eu não tenho muita certeza, mas o tipo de equipamento e o tipo de veículo eram com certeza de alta tecnologia eletrônica, possivelmente para vigilância. Mas veículos de vigilância não são a única presença misteriosa. Na tarde do dia seguinte ao da queda, vários aviões sem identificação alguma chegaram ao aeroporto local. Eles são brancos com uma faixa vermelha nas laterais. Para alguns, são muito familiares. A outra parte intrigante da história são os voos Janet. Relatam que vários voos chegaram a partir do aeroporto internacional naquela manhã. Janet não é o nome de uma aeromoça de companhia aérea, mas um codinome para os aviões brancos com uma faixa vermelha, supostamente vistos desde os anos 70. Este é um desses voos, visto no fim da pista do Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas. Acredita-se que voos Janet levem funcionários da Defesa Nacional para várias localidades, inclusive para a Área 51. Mas por que esse pessoal estaria em Needles no dia seguinte ao da queda de um OVNI? Bill vai ao aeroporto Laughlin Bowhead para ver seu diretor, David Gaines, e tentar obter uma resposta. Aviões do governo vêm para cá de vez em quando? Isso é correto, sim. Sempre são aviões militares. O senhor já viu algum avião de uma empresa chamada Linhas Aéreas Janet? Não. O senhor já viu aviões camuflados irem e virem, talvez brancos com uma faixa vermelha, com as janelas dos passageiros escurecidas? Não. Nunca ouviu falar dessa operação? Não sabe nada a respeito? Eu não posso dar crédito ao que dizem, porque nunca aconteceu aqui. Não que eu saiba. Se tivesse visto, mas tivessem ordenado que não divulgasse que usaram este aeroporto, o que o senhor me diria? Eu diria que nenhum avião desse tipo passou por aqui. Nunca vimos nenhum. As testemunhas disseram que em 14 de maio, um avião Janet aterrissou ali, dissimulado pela escuridão. David Gaines disse que isso nunca aconteceu. Com as testemunhas questionadas sobre o que houve aquele dia, o melhor jeito de provar a mentira estaria no vasto deserto. Pat está preparando a expedição para o Rio Colorado com o objetivo de descobrir o local exato da queda. Vamos levar o arqueólogo Gert Baldwin. Ele vai saber diferenciar o solo naturalmente erodido do solo que sofreu o impacto do objeto. Mas encontrar o local não será fácil. A vegetação da área é bastante densa. Há alguns indícios que vamos usar para chegar às clareiras e talvez achemos sinais de incêndio ou de impacto, que deve ter deixado coisas bem aparentes. Procurar na densa vegetação será bem difícil, mas há uma coisa que pode ajudar. Uma testemunha que ouviu o programa de rádio se apresentou e tem uma ideia aproximada de onde o objeto caiu. Seu nome é Frank Costigan. Pouco depois das 3 da manhã, eu saí para procurar meu gato e de repente o chão se iluminou. Não como se fosse o sol ou a lua, mas o bastante para olhar para cima. Frank tem grande experiência de voos controlados. Ele vive em Needles agora,
mas foi chefe de polícia no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Pode dizer que forma tinha? Era redondo, havia chamas na frente, era azul turquesa. Eu diria 5 ou 6 vezes mais comprido do que largo. Achei que fosse ouvir uma explosão quando diminuísse para a velocidade do som. Ouviu a queda? Não ouvi nada. Costigan diz que não ouviu nada, porque o OVNI em queda desapareceu no horizonte. Atravessou uma curva do rio Colorado ao norte de Topog. Mas, pelo que ele viu, Costigan acha que não se tratava de um objeto comum. Trabalhou no aeroporto de Los Angeles? Eu fui chefe de polícia e também superintendente de operações. O objeto era parecido com alguma coisa que já tivesse visto? Não, nada que fosse comercial ou particular. E que eu conheça, nada de uso militar. Deve ter sido um voo operado direta ou remotamente que saiu do controle. É a minha opinião. Se o engenho estava sob alguma forma de controle, quem o conduzia e de onde ele veio? O deserto perto de Needles está cercado de bases militares e locais de testes. A noroeste fica a área da Marinha de Chain Lake. A leste ficam Fort Irving, do Exército, e a base da Marinha de 29 Palms. A sul fica o campo de Yuma, onde o Exército testa artilharia experimental de longo alcance. E a área mais intrigante, a norte de Needles, é a Área 51. Em outras palavras, estamos exatamente no meio de uma agitada área de testes militares onde testam aeronaves ou coisas que nem imaginamos que possam voar. Há duas teorias possíveis. Primeiro, era um veículo alienígena. Segundo, era um veículo nosso. A resposta pode estar com uma testemunha que disse ter ouvido um impacto. Eu olhei para cima e ele fez assim. Parece ter saído de uma nuvem e outro veio imediatamente depois. Numa quieta manhã de maio de 2008, algo caiu no deserto perto de Needles, Califórnia. Numerosas testemunhas viram o objeto azul turquesa ser levado por helicópteros militares. E há outra coisa, que pode ser a chave para entender o que está acontecendo. Isso tudo já aconteceu antes. Em julho de 1947, outra queda no deserto chamou a atenção do mundo para a cidade de Roswell, Novo México. Os militares anunciaram ter recuperado um disco voador e chocaram o mundo. Aparentemente, uma base do exército das proximidades mandou pessoas para limpar a área da queda com a instrução de não deixar evidências. Dias depois, os militares mudaram o discurso e disseram que o que tinha caído era um balão meteorológico. Mas em Needles, a equipe localizou uma testemunha-chave que concordou em colaborar com a condição de que seu nome verdadeiro não seja divulgado. A testemunha, chamada apenas Bob, marcou um encontro no Rio Colorado, perto de onde ele viu o objeto, em 14 de maio. Eu pescava no barco às 3 da manhã e a frente do barco se iluminou. Olhei para cima e vi uma luz brilhante, turquesa. Era algo caindo do céu. Atravessou o céu de um lado ao outro e bateu. Mas foi um som surdo. Onde foi o impacto? A oeste de onde eu estava, talvez a 200 metros do barco, entre a linha da estrada de ferro e o rio. Bob declarou que helicópteros militares apareceram em 15 minutos. Assim que o primeiro helicóptero veio, houve um segundo e um terceiro. Então apareceu um helicóptero enorme
que deu uma volta sobre o meu barco e foi para o local da queda. Saiu da minha vista por um momento, mas logo reapareceu voando. Bob viu o esquadrão de helicópteros chegar e viu também ir embora, rebocando o objeto caído. Viu o objeto ser içado pela grua do helicóptero? Sim, vi. Foi quando vi o formato. O objeto estava bem iluminado pelos helicópteros que apontavam o holofote. Ele ainda estava muito quente. Os testemunhos tanto de Bob quanto de Frank Costigan confirmam que o objeto estava no deserto perto do rio. A investigação pode começar. O arqueólogo Garth Baldwin vai procurar por vários indícios. Deve haver vários indicadores de um impacto do tamanho do relatado por Bob. Deve haver deslocamento do solo, marcas de mudança na areia, mudança de textura no solo. A artemísia cresce muito lentamente, o capim também. Então, fica evidente que alguma coisa perturba muito as plantas. Ótimo. Temos boas chances, porque se alguma coisa caiu ali, os militares não podem ter encoberto tudo. Achar o local exato será difícil. A espessa artemísia do deserto recobre a área toda e vai dificultar a visualização do local do impacto. Mas há uma possibilidade: olhar do céu. O ultraleve está equipado com uma câmera de alta definição. Enquanto procura pelo ar, Pat e Garth vão seguir por terra, procurando qualquer sinal junto ao rio. E Ted e Bill reconstituirão os movimentos de Bob na água. Se achar que estamos perto do local, avise, porque podemos chamar o ultraleve para nos ajudar pelo ar. Eles podem ver coisas que podemos não estar vendo. Precisamos chegar perto. Depois de quase uma hora, Bob vê algo. Vê onde a vegetação encontra água? Tô vendo. É ali. Devemos estar bem perto. Ele reconhece algumas referências: postes de luz e uma curva do rio à frente. Tem um pontilhão de trem bem ali. Você tem certeza do local? Ele confirma que estamos no lugar certo. O ultraleve é chamado para ajudar pelo ar. Após algumas passagens, o ultraleve descobre algo. O piloto Glenn disse que viu uma área queimada ao sul daqui. Corresponde à área que você viu, não é, Bob? Isso mesmo. Bem, em algum lugar, nesta posição, ao sul daqui. A vegetação queimada pode ser remanescente da queda do objeto em chamas. Se nós andarmos em S, na forma de um grande S, em equipes de 2, separados 20 ou 30 metros, vamos cobrir rapidamente uma grande área. Vocês podem começar lá e nós ali nos encontramos. Vambora, porque vai escurecer já já. Mas antes de chegarem à vegetação queimada, Ted e Bill encontram outro possível sinal da queda. Ali. Olha só. É do tamanho que estamos procurando. Exato. É curioso como a Terra está revolta, não é? É mais ou menos do tamanho da depressão ou da cratera que se espera. Mas isso não tem a forma de uma cratera, só em parte. Se alguma coisa desceu aqui e levantou a Terra, teria formado uma duna ou uma rampa como esta. Olhando bem, isso tem mais uma forma de ferradura virada para lá. Fascinante. É exatamente a direção que o Bob deu para o objeto. Certo. Ted quer a opinião de Garth.
Não vejo nenhum impacto direto. Um impacto provocaria a destruição da vegetação e tudo em volta deveria estar intocado. E eu não vejo nenhum impacto. Não vejo mesmo. Mas há mais vegetação queimada para dentro. Após algumas horas, ela aparece. Vejam como esta área está queimada. Há material chamuscado por toda a área. E Bob disse que quando tiraram o objeto do chão, ele ainda estava queimando. Mas ele disse que a aterrissagem foi com uma pancada, não com uma explosão. Exato. Então, é um argumento contra o fogo. Mas Garth tem outras razões para questionar este local. Todo o material queimado espalhado indica fogo natural. Há muita vegetação queimada aqui e ali. Acho que é natural. Há vegetação viva por toda parte. Há vegetação seca, vegetação velha. Tudo teria pegado fogo se houvesse um impacto com chamas. Sem provas materiais, a pesquisa em solo não pôde confirmar as afirmações de Bob. Mas com tanto espaço para cobrir, o local da queda de Needles ainda pode estar escondido em algum lugar por perto. Realmente está muito mais difícil do que pensamos. Nosso piloto localizou áreas queimadas. Fomos para lá e examinamos tudo. Não há evidências de impacto. Mas vamos continuar a procurar e ver o que acontece. Durante a busca por terra, uma nova pista apareceu. George Knapp, um jornalista da TV KLAS de Las Vegas, também investigou a suposta queda de um OVNI em Needles. Durante a busca, ele se deparou com funcionários do governo que podem muito bem ser homens de preto. Agentes supostamente encarregados de intimidar testemunhas de OVNIs e de manter esse tipo de evento longe dos olhos do público. George Knapp foi testemunha ocular e viu quem era essa gente, para onde estavam indo e o que estavam fazendo. Enquanto Bill vai verificar essa nova informação, Ted e Pat se voltam para a Pensilvânia, onde uma queda ocorrida perto de Kecksburg está apresentando novas evidências. O incidente de Kecksburg é um marco da ufologia. É o Roswell da Pensilvânia. Nós sabemos que alguma coisa caiu do céu. Saiu na TV, saiu no rádio. Temos vários instrumentos para usar se estivermos razoavelmente convencidos de onde foi o lugar da queda para ver o que podemos aprender com o que está embaixo da terra. Enquanto Ted prepara um exame detalhado do local de Kecksburg, o depoimento das últimas testemunhas vivas pode mostrar que os militares foram cúmplices de um acobertamento por anos. Andei por ali, dei a volta nele, olhei bem. Essa coisa não é daqui. Em Needles, Califórnia, um objeto em chamas caiu no deserto, aparentemente fora de controle. Testemunhas disseram que o objeto foi recuperado por um grupo de helicópteros militares. Mas o incidente não ficou nisso. Muitos viram aviões sem matrícula aterrissarem no aeroporto local. Aviões iguais aos usados para transportar pessoas à base militar super secreta da Área 51. Aviso, área de acesso restrito. Mas tudo isso já aconteceu. E não só em Roswell. Há mais de 40 anos, algo caiu perto da pequena Kecksburg, Pensilvânia. Mas, seja o que for, o objeto não estava fora de controle. Segundo testemunhas, alguém tinha de estar pilotando. Em 9 de dezembro de 1965, às 4h45 da tarde, algo se movia pelo céu. Era uma brilhante bola de fogo. Mas muitos acham que não poderia ser um meteoro porque se movia devagar demais. Seja como for, o objeto perdeu o controle e caiu. O que imediatamente vem a público tem semelhanças assustadoras com o que acaba de acontecer em Needles. Será só uma coincidência? Ou as duas quedas são muito semelhantes com 43 anos de intervalo?
Bill Burns vai ver Stan Gordon, o maior investigador do incidente de Kecksburg. Ele pesquisa o caso há 2 décadas. As testemunhas disseram que o objeto virou e voltou em direção a Kecksburg, que desceu como se estivesse fazendo uma aterrissagem normal e, momentos depois de cair, reportaram ter visto uma coluna de fumaça cinza azulada que se dissipou muito depressa. Segundo pesquisas, centenas, se não milhares de pessoas em Michigan, Ohio e Ontário, no Canadá, reiteradamente testemunharam que um OVNI passou descrevendo uma trajetória que terminou em sua queda em Kecksburg. Policiais e estações de rádio e TV foram bombardeadas com chamados e, à medida que chegava ao condado de Westmoreland, a mídia ficou impressionada com a quantidade de relatos que havia. Testemunhas concordam com o que diz Stan Gordon. A pequena cidade se desgastou com o incidente. Ninguém ainda tinha visto nada parecido com o que aconteceu aquela noite. Pat fala com uma das testemunhas, Bill Bilbush, que viu o objeto passar e cair no condado de Westmoreland. Bill, conta o que aconteceu. Ouvi um som agudo e depois vi uma bola de fogo chegando. Moveu-se mais ou menos assim e fiquei observando. E a coisa foi para a montanha. Fez uma curva e voltou. Uma curva perfeita. E desceu. Pareceu mesmo que estava procurando um lugar para pousar. Você diria que algo estava controlando o objeto? Tinha de estar. Bill Bush diz que pegou seu automóvel e foi até o que ele achava ser um avião caído. Peguei minha lanterna e andei pelo bosque. E cheguei até o local e pensei, como vão poder sair se não há janelas e não havia rebites, não havia nada? Você viu o objeto de perto? Eu estava a 2 metros do objeto. E havia fumaça ou alguma coisa? Sim, e cheirava a enxofre. Cheirava a ovo podre. O Bill Bush realmente elimina algumas dúvidas mais primárias de que se tratou de um meteoro, ou de um avião que caiu, ou então uma cápsula. Ele viu uma bola de fogo descer do céu e fazer uma curva. E disse que parecia claramente estar sendo controlada. Logo depois, equipes de emergência chegaram ao local da queda, incluindo a do bombeiro voluntário Jim Romanski. Ele também ficou surpreso com o que viu. Eu fiquei chocado, porque fui preparado para um avião acidentado e vi uma imensa massa de metal enterrada numa vala. Pode descrever como estava enterrado? Em primeiro lugar, era noite. Depois havia muita vegetação em volta do objeto porque ele caiu nas árvores. Romanski diz que o OVNI tinha forma de uma noz e tinha um anel com estranhas marcas que davam a volta do objeto. Essa descrição é única, diferente de outros relatos que dão OVNIs como sendo triângulos ou discos. E há mais. Os estranhos hieróglifos remetem a outro caso. O OVNI de Bentwaters, que aterrissou perto de uma base militar britânica em 1980, mostrava marcas semelhantes às descritas pelas testemunhas de Kecksburg. Já tinha visto algo assim na vida? Não, de jeito nenhum. Minha impressão, depois que olhei para o objeto e andei por ali, dei a volta nele e olhei bem, essa coisa não é daqui. E houve um desenvolvimento que se repetira 43 anos depois em Needles. Poucas horas após a queda, dezenas de militares do Exército e da Força Aérea chegaram à cena. Segundo relatos, isolaram a área para evitar que o público chegasse ao local. E dentro da área restrita, estavam procurando. Bob Getty, repórter da Tribuna de Greensburg, foi despachado para a área da queda e se lembra claramente que os militares foram intimidantes. Quando eu cheguei, devia haver uma dezena de militares, sem contar a força policial do estado da Pensilvânia. Eu disse que precisava me aproximar
E disseram que não havia nada ali. E eu disse, se não há nada, por que não posso passar? Getty disse que os militares claramente assumiram o controle do local e não a polícia estadual. Nunca vi uma situação dessas em que os militares tomam o controle do local de um desastre. E por que o exército estaria ali? Nós fomos parados por um militar com a arma engatilhada. Eu parei na hora. Depois, Ron parou e falamos com ele. Ele nos mandou voltar para o lugar de onde viemos. Ele me olhou e me apontou o dedo e disse: ninguém pode passar por aqui. Testemunhas disseram a Stan Gordon que mais tarde, na mesma noite, viram um caminhão-plataforma chegar à área da queda. Em menos de uma hora, o caminhão se afastou apressadamente do local, levando alguma coisa sob a lona. Se você ficasse na frente deles, passariam por cima de você. Gordon diz que durante sua investigação, Jim Romansky, Bill Bush e outros o levaram ao local onde se deu a queda. Ele falou com todos separadamente e cada testemunha o levou exatamente ao mesmo local. Eu espero encontrar o local exato onde eu fui levado há mais de 20 anos. Tá certo. Já que teve algum tipo de desastre, eu vou levar um radar de penetração de superfície para ver se a gente descobre alguma coisa nova. Não só o Stan tem muitas testemunhas que corroboram a exata localização, como também parece que tem uma boa chance de que possamos achar algum fragmento. Testemunhas oculares e pesquisadores já estiveram no local antes, mas nunca com esse tipo de tecnologia. Você acha que a marca pode ser consistente com a deixada por um veículo que caiu? Isso é possível? Sim, é possível. Do outro lado do país, o caso de Needles fica mais agitado, com um relato de funcionários públicos que podem ser os famosos homens de preto. Pareciam agentes federais autênticos. Aquilo era uma coisa de fora deste mundo. Em dezembro de 1965, reporta-se que um objeto em chamas está caindo pelos céus do Canadá, de Michigan e de Ohio. Nesses locais, alguns dizem que fragmentos caíram sobre a terra, que se ouviram explosões e que um sismógrafo registrou o impacto, mas nenhuma evidência pôde ser encontrada. Só na Pensilvânia, na pequena Kecksburg, algo pôde ser verificado. Várias testemunhas contam que neste local viram cair um objeto em forma de noz e com estranhas inscrições. E este local ficou sendo o centro das investigações. A equipe vai ser composta do pesquisador Stan Gordon, do geólogo Steve Kite e de Pete Hutchinson, perito em eletromagnetismo. Gordon compara o terreno com uma fotografia que ele tirou em 1985 e acredita que este seja o local do impacto do OVNI. Esse deve ser o lugar que corresponde ao da fotografia? Ted, não poderia haver correspondência melhor. Acho que esta fotografia foi tirada 2 ou 3 metros atrás de nós, naquela direção. Nós temos o que parece ser um poste de cerca. Parece uma cerca de arame farpado e postes de madeira. E parece ter outro ali. Os postes da cerca e a fotografia de Stan Gordon, tirada junto com várias testemunhas, apontam para este local como sendo o ponto certo da queda de Kecksburg. Durante anos, muitos afirmaram que o que atingiu este local foi uma nave espacial russa de teste. O formato e tamanho do Cosmos 96, originalmente concebido para chegar a Vênus, era similar às descrições das testemunhas. Mas, recentemente, até essa explicação foi abandonada. Segundo o Centro Nacional de Informações Especiais da NASA, os dados de rastreamento da Cosmos 96 indicam que a órbita da espaçonave decaiu antes das 4h43 da tarde, horário da costa leste, em 9 de dezembro. Mas o interesse da NASA pela queda era anterior
porque neste local, em 1965, testemunhas viram funcionários da NASA junto com os militares. Vi gente da NASA de uniforme distintivo do lado. Eles estavam de roupa branca. Isso tudo lembra muito Roswell. O tratamento secreto de uma queda. Algo tirado das vistas. A bordo de um caminhão-plataforma, coberto com uma lona. E no meio da noite. Mas depois de tantos anos, teriam esquecido algo? Pete Hutchinson tem vários instrumentos científicos para analisar a terra do local. Vamos olhar a arquitetura do local para ver se ainda há algo aqui. Alguma evidência de uma queda 43 anos atrás. Pete Hutchinson e seu assistente Brian começam a varredura eletromagnética do local. A ferramenta emite energia eletromagnética no solo e a umidade leva à corrente, que é sensível a metais. Vamos poder achar metais e alguma condutividade anormal do solo? Correto. Tá bom, então vamos pôr o aparelho para trabalhar. Durante a busca, o aparelho detecta condutividade metálica. Mas o tamanho e a natureza do metal não serão conhecidos sem processar as informações. Anomalias significativas aparecem no gráfico do visor. A cor vermelha indica grau elevado. Quanto? É muito alto? É quase normal para a área, mas há muito metal. E esse metal está aí naturalmente? A taxa é de algo que não ocorre normalmente na área. Acha que a marca pode ser consistente com a deixada por um veículo que caiu? É possível? Sim, é possível. Segundo Hutchinson, o que torna isto incomum é a alta concentração. A quantidade de metal não é típica desta parte da Pensilvânia. Hutchinson sugere que a equipe escave a área para determinar a fonte. Esta técnica só diz onde procurar. Agora é investigar, escavar fisicamente e fazer um teste. Uma escavação arqueológica? Isso mesmo, exato. A equipe precisa expor a área antes que escureça, e Pat se junta ao grupo de escavação. Quando o solo fica livre, Pete usa o aparelho para procurar fontes específicas de metal. Vejam isto. Começa aqui, começa bem aqui e termina aqui. Não é natural, decididamente não é. Está escurecendo e a escavação terá de esperar até amanhã. Que massa de metal será essa, enterrada no suposto local da queda? Eu não sei o que vamos achar, mas estou ansioso para cavar e achar respostas. Na investigação da queda de um OVNI em Kecksburg, o radar de penetração de superfície revelou uma fonte anômala de metal no exato local onde testemunhas oculares dizem que o OVNI caiu em 1965. A equipe desimpediu o local e está pronta para escavar e descobrir que metal é esse. Mas em minutos, a escavação dá em um paredão impenetrável. O radar nos indicou que há condutividade metálica e chegamos a uma rocha. Ou o objeto deslizou na superfície, ou o metal deve estar sob a rocha, o que é totalmente improvável. Talvez o objeto tenha atravessado a área e deixou algum tipo de resíduo junto à rocha. Mas examinando melhor o próprio leito rochoso é a razão da condutividade anômala. Segundo Pete, o leito rochoso contém ferro. As rochas em si podem ter tal concentração de ferro que dão um gráfico positivo no radar. Então, isso pode não ter nada a ver com a queda.
Apesar da falsa pista da rocha, os testemunhos contundentes e as entrevistas de confirmação tornam este lugar obrigatório. Todos concordam que o objeto caiu aqui e que houve, segundo as testemunhas oculares, a presença de militares que levaram o objeto embora. Não encontramos nada, mas um objeto caiu aqui realmente. Bill se volta para a queda de Needles. George Knapp, o repórter da TV KLAS de Las Vegas, tem uma novidade surpreendente sobre os helicópteros vistos depois da queda. Fazíamos a reportagem de uma milícia secreta de helicópteros antes de começarmos a história de Needles, quando vimos quem eram. Eles trabalham para um grupo de Fort Campbell, no Kentucky, os Caçadores da Noite. Força-tarefa 160. Caçadores da Noite ou Força-Tarefa são um regimento de operações aéreas especiais que exige a habilitação secreta de cada um de seus membros. Quando George Knapp investiga qual grupo de helicópteros pode estar operando em Needles, ele descobre que são os Caçadores da Noite. O mesmo grupo que transportou um objeto em chamas caído em Cache Landron, no Texas, em 1980. Um incidente de Cache Landron como o de Needles envolveu helicópteros militares perseguindo e removendo um estranho objeto em chamas que causou o desenvolvimento de bolhas e doenças radiativas em 3 testemunhas. Mas a investigação de Knapp foi além e descobriu que militares trabalhavam em Needles em projetos altamente secretos. Seriam esses os estranhos Homens de Preto reportados por tantas testemunhas de OVNIs? Essas pessoas voltavam de Needles para Las Vegas, mas dirigiram até onde estávamos e começaram a dizer que eram agentes federais. Mostraram distintivos e certamente pareciam legítimos agentes federais trabalhando para um órgão de que nunca ouvi falar. Transporte de armas nucleares. Mas os reais motivos dessas pessoas estarem em Needles ainda são desconhecidos. Eles são altamente treinados, são um grupo perigoso de pessoas, são soldados que levam todo tipo de armas, gente muito pesada. Certamente eles não vão gostar que nós estejamos falando deles. Apesar da presença deles, Knapp não crê que fossem homens de preto ou que estivessem envolvidos na queda. Mas tanto na queda de Needles como na de Kecksburg, testemunhas oculares reportaram ter visto um grande objeto ser transportado por veículos militares. Se essa agência não está envolvida, quem está? Estamos descobrindo que os relatos das pessoas que disseram ter visto uma estranha agência federal e utilitários pretos andando por Needles no dia seguinte ao da queda são verdadeiros. Algo caiu e aviões da Área 51 foram vistos por perto. Os helicópteros que resgataram o objeto podem ter se envolvido em outro caso em que pessoas foram expostas à radiação. E agora em Needles, agentes federais admitem espontaneamente ter alguma ligação com armas nucleares. Teria esta queda envolvido naves que usam tecnologia nuclear? Que emitem radiação? E serão tão secretas que têm base na Área 51? Na verdade, faltam evidências físicas conclusivas de um local de queda. Sabemos que houve envolvimento militar para abafar informações. Eles vêm, espalham todo tipo de desinformação e depois negam qualquer acontecimento. Os locais são limpos de qualquer sinal de queda. Teriam os incidentes implicações na segurança nacional? Os militares parecem decididos a manter segredo sobre o que quer que tenha caído do céu.